renda mínima, né? Acredito que as pessoas não sabem muito o que é isso. Você falou de dois grandes nomes, né, dentro da história e dentro da economia, né, de estudos científicos também, melhor dizendo. Então, vamos falar um pouquinho mais o que é a renda mínima, como isso seria implantado aqui no Brasil, país em desenvolvimento, né, onde nós temos, nos últimos anos, vendo muita corrupção, até mesmo, né, no momento agora, atual, nós estamos tendo problemas em relação a licitações, né, indevidas, ou seja, onde o povo é esquecido. Da onde sairia esse dinheiro? Então, da onde ele sai, para onde ele vai? Qual seria a conscientização do cidadão? Bom, eu espero que agora a internet tenha melhorado. Se não tiver melhorado, me avisem, por favor. A voz está melhor. Então vamos lá. A renda mínima, como eu falei anteriormente, para quem não escutou, o governo deveria dar um salário mínimo para cada cidadão que nascesse no país. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.045 atualmente. Então, se a gente implantasse a renda mínima no Brasil, o governo federal pagaria R$ 1.045 para cada cidadão. Por que é necessário isso? Por vários aspectos. Vamos começar pelo aspecto filosófico. Você não pediu para nascer. Então você, quando nasce, não tem que ficar passando fome e necessidade. Não tem que ter sofrimento e ter um mínimo de dignidade humana. Segundo aspecto filosófico, você, quando tem um mínimo, você tem direito a comer, a beber. Você já não tem mais necessidades fisiológicas como fome e sede. Você já consegue ter acesso à água, ter acesso à luz, ter acesso à energia, ter acesso a uma moradia, mesmo que precária, mas tem acesso à moradia. Econômico disso. A renda mínima é bom para todo mundo. É bom para o pobre, para o rico e para o governo. Por quê? O pobre passa a comer, passa a ter acesso a comer. E se o pobre for inteligente, ele ganha renda mínima e ainda trabalha. Vai passar a ter 2 salários, o do governo e o da empresa dele. Então ele vai deixar de ser miserável, vai ficar pobre, e vai deixar de ser pobre e vai virar classe média. Ok, o que é bom para o rico? Porque o rico vai vender mais, tem mais pessoas com o dinheiro na mão para consumir seus produtos e serviços, ele vai aumentar a produção dele, de produtos e serviços. Vai ganhar mais dinheiro e ainda vai gerar mais emprego. E por que é bom para o governo? Porque ele arrecada mais impostos. Não se esqueça que tudo que a gente compra, consome, tem imposto. Então o Estado vai arrecadar mais imposto, o governo vai ter mais dinheiro para investimentos. Então a renda mínima é muito bom para todo mundo. Sim, então você defende a questão da renda mínima, né, que seria uma solução aí para a vida, para salvar vidas e também salvar a economia. Como você muito bem falou, né, salvaria as duas coisas. E por que você acha que nunca implementaram isso no Brasil? Se é algo que não é de agora, né? Por exemplo, nós temos aí potências que têm renda mínima, né? Que uma das atitudes foi trabalhar, foi dar, tem uma ajuda, né? Pro povo, né? E foi a primeira coisa que fizeram. E aqui nós, com toda essa crise, né? Que já estávamos em crise e agora muito pior com a pandemia, eles não pensam nisso. Eles disponibilizaram uma ajuda com uma série de restrições, né, por 3 meses. E como é que fica, né? Isso assim, agora, essa visão de Brasil, né, e países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Vamos lá. Nunca implantaram isso no Brasil porque nós temos infelizmente, né? Nós temos uma classe política que só quer saber de roubar. Infelizmente, ninguém quer saber de melhorar o Brasil em nada. 2, o Brasil, apesar de ser um país periférico em subdesenvolvimento, ele tem muito dinheiro, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo, gás, minérios, alimentos.
nós temos a agricultura pecuária mais forte do planeta, mesmo com toda a roubalheira da classe política, nós conseguimos desenvolver a agricultura pecuária, nós temos o sistema financeiro, o sistema bancário altamente modernizado, tecnológico, fortíssimo no mundo inteiro. Então o Brasil tem muita coisa boa. Agora, teve um telespectador, Vanessa, que fez uma pergunta interessante, acho que é Luiz Paulo, o nome dele. Sim. Ele perguntou assim... Eu já ia lhe fazer essa pergunta. Então, perdão pela de minha... De onde o governo iria tirar esse dinheiro? Vamos lá. Nós temos bilhões para gastar no fundo partidário. Acaba com o fundo partidário, aplica esse dinheiro. Nós temos bilhões do fundo eleitoral. Acaba com o fundo eleitoral e aplica esse dinheiro. O que é fundo partidário? Dinheiro para manutenção das estruturas físicas e de serviços dos partidos. O eleitoral é o dinheiro para bancar as campanhas. Então vamos acabar com esses dois fundos e aplicar na renda mínima. Outra forma de arrumar esse dinheiro. Não se esqueça que o governo ele tem duas formas de divisão. Você tem a administração pública direta, que são os órgãos, e você tem a administração pública indireta, que são as entidades. O que são entidades? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economista. Como arrumar dinheiro nisso aí? A gente extingue 95% das autarquias para fazer uma boa economia de milhões aí. A gente pode extinguir 100% das fundações, faz uma outra economia de milhões aí, pode privatizar empresas públicas não estratégicas, que são deficitárias. Por exemplo, eu fui saber há um ano atrás que, além da gente ter mais de 1.000 empresas públicas em vários setores da economia, nós temos uma empresa pública que produz camisinha. O Estado não tem que produzir camisinha, privatiza essa empresa, dá para o privado. Então a gente privatiza as empresas públicas não estratégicas que são deficitárias. Então eu estou dando aqui várias opções do Estado arrumar o dinheiro para implantar a renda mínima. Outra coisa, nós temos que diminuir 90% dos órgãos públicos. É um ministério, é muita secretaria desnecessária. Então eu dei aqui várias rendas para o Estado implantar a renda mínima. Aqui o pessoal falou, né? Por exemplo, o PIB, né? Que muita gente não sabe, então você pode estar falando aí para o pessoal. Os Estados Unidos utilizou 6% do PIB, enquanto o Brasil só utilizou 2%, que era uma das fontes, né, para se trabalhar, para retirar o dinheiro para estar compondo aí a renda mínima. O PIB, para quem não sabe, é o produto interno bruto, é todas as riquezas que o Brasil, o país, produz, tá? Você pode muito bem utilizar, olha só, o PIB do Brasil, ao todo, é porque isso não é falado e a mídia não quer falar, ao todo, são 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares é muito dinheiro. Se a gente pegar 2% do PIB, 2% de 8 trilhões, meu Deus do céu, é mais que o suficiente para você implantar a renda mínima. É só calcular. É muito dinheiro que o Brasil tem, mas que vai esse dinheiro do PIB? Vai para duas coisas. Perdão, vai para 3. Primeiro, corrupção, bolso de político corrupto. 2, vai para os bancos, pagamento da dívida pública. Os bancos ganham bilhões do governo. 3, vai para marketing do governo, que não é só do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Então, assim, é muito, muito dinheiro jogado no ralo desnecessariamente. Então, se você diminui ao máximo a corrupção, diminui ao máximo o pagamento da dívida pública, que alimenta os banqueiros que ganham dinheiro sem trabalhar, e você diminui ao máximo gastos desnecessários com marketing, vai sobrar muito dinheiro. E aí dá para implantar renda mínima na boa. Mãe, coloca o pai na bochecha. Caio, seu vídeo está travando, mas nós estamos ouvindo a sua voz, né? Como ele bem falou, gente,
nós temos aí tem vários interesses, né, de governantes, de grandes empresários. E nós temos aqui uma outra pergunta. Como você acha que vai ficar essa economia após a pandemia? Bom, vamos lá. Se prolongar o isolamento social mais um mês, a economia vai sofrer muito, mas ainda vai ter economia. Se você prolongar por mais 2 meses, você acaba com tudo. Vai ter falências de empresas do ramo alimentício, do ramo automobilístico, do ramo vestuário. Você vai ter falência das pequenas, médias e microempresas. Vai triplicar o número de desempregados no Brasil. Quem vive de trabalho informal, que são quem faz os famosos bicos, não tem carteira assinada, vão passar fome. Você vai ter aumento de roubos, furtos, sequestros, homicídio. Vai ser o caos social. Sim, realmente é isso que a gente não quer que chegue, né? E aí você tem assim em mente, aqui os nossos amigos colocaram, né? A população inteligente não é vantajoso para os políticos. Por quê? Você que é um cientista, um pesquisador. Porque quando você tem um povo inteligente, eles primeiro aprendem a votar certo, vão parar de votar em político corrupto e vão começar a votar em políticos de caráter, de ética, de qualidade, de inteligência. Segundo, quando você é inteligente, você não depende mais de processo religioso nenhum para guiar a sua vida. Você frequenta a religião porque você sente bem e não para ter um amparo psicológico. Porque quando você é inteligente, você adquire esse amparo psicológico. Você não precisa de nenhum pastor, padre, pai de santo, nenhum líder espiritual em cima de você. Você vai para a religião porque sente bem e vai praticar o bem, mas não porque precisa de um guia. Você passa a ser seu próprio guia. A inteligência para você adquirir maturidade, de lucidez, se torna uma pessoa muito melhor. Terceiro, que todo mundo é inteligente, você vai levar à falência a grande mídia. Ninguém vai mais ver essas emissoras que tem aí. O pessoal vai ler mais livro, o pessoal vai viajar mais, o pessoal vai mais assistir palestra, o pessoal vai promover debate, a vida vai ser outra. Então, assim, você melhora o Brasil em tudo, você melhora o povo em tudo, você quebra o sistema de dominação do nosso país que passa da religião à mídia. Sim, muito bem. Não, é realmente isso que é preocupante, né, nos últimos tempos, porque as pessoas estão confundindo tudo, né? O viver com religião, com política, são determinados fanatismos que nós temos na sociedade, né, e que vem crescendo de forma abrupta, né? Mas acredito que com esse confinamento, esse isolamento social, muitas pessoas puderam parar para pensar, refletir sobre a sua questão de existência. Vanessa, né? O que é desculpa prioridade, interromper. o que não é prioridade. Desculpe, mas eu tive um insight que eu preciso falar rapidamente sobre esse assunto ainda. Fique à vontade, meu amigo, o espaço é seu. Obrigado. Se você melhora a educação pública, você leva à falência a educação privada. Se você melhora a saúde pública, você leva à falência os planos de saúde. Aí eu te pergunto, qual é o político que vai querer brigar contra essas corporações que bancam suas campanhas? Nenhum. Tá aí, uma resposta. Aí nós temos que ter uma renovação, né? Sim, tem que renovar. Tem que renovar. Tem que botar pessoas que não tenham comprometimento com lobbies, com corporações, nenhum tipo de corporação, nem da saúde, nem da educação, nem da infraestrutura, nem da mídia. Tem que votar em pessoas que queiram fazer o bem e não tenham amarras com ninguém. Correto, concordo com você. Aproveitando isso, olha uma questão, uma pergunta que chegou. O dinheiro que foi apreendido, ou bens apreendidos de roubos, tráfico, poderia aplicar também na questão da renda mínima? Seria uma das fontes a serem utilizadas? Excelente pergunta. Por mês, a Justiça Federal e a Justiça Estadual bloqueiam, penhoram milhões e milhões de reais e dólares do crime organizado.
Porque você tem as investigações policiais que levam à denúncia do Ministério Público, geram um processo criminal, e quando esses criminosos são presos, a única punição deles não é somente a prisão. A punição deles também é pagar multa, informar ao Estado aonde que está o dinheiro das organizações criminosas, o Estado vai lá e penhora. Então, esse dinheiro poderia também ser destinado para a renda mínima, por que não? Sim, poderia, mas isso eles não falam, né? A população não tem ciência de tudo isso. Na verdade, nós não temos transparência do que é apreendido, né? E isso acaba complicando. Temos uma outra aqui, ó. Temos megas empresas no Brasil. Vejamos o exemplo da Amancio Ortega, na Espanha, né, que bancou do seu próprio bolso algumas dezenas de milhões de euros para ajudar no combate. Em relação aqui, né, ao Brasil, eu tenho acompanhado, né, alguns artistas, pessoas que foram contaminadas e que têm uma situação assim, boa, que estão combatendo. Né? E esses projetos que houve esse impasse, né, que vai começar a partir de amanhã a ser feito, né, o cadastramento. E você, com essa sua vivência, né, econômica, jornalista, operador do direito, o que traz aí pra gente em relação a isso? O antropólogo já falecido Darcy Ribeiro, que é um dos melhores do planeta até hoje, foi inclusive secretário de Educação aqui no Rio, ele falava assim, o Brasil tem a pior elite do mundo. Tá? A nossa elite, os nossos milionários, bilionários não são patriotas. Eles não gostam do Brasil nem do povo brasileiro. Eles habitam só nesse território aqui, faz dinheiro aqui, mas o amor deles aos Estados Unidos e à Europa. Então, se nós tivéssemos uma elite qualificada, boa, ela destinaria fundos para o combate ao coronavírus e às outras doenças. Essa elite há anos acompanha o caos da saúde pública no Brasil, no Rio de Janeiro, e continuam de braços cruzados, né? Não investem em pós-saúde, nem em hospitais públicos. Tudo bem que eles não têm obrigação jurídica para isso, o dinheiro é deles, eles gastam como eles querem, mas eles não têm patriotismo, e amor nenhum pelo seu povo. Por isso que eles deixam o caos reinando aí. A segunda pergunta, eu acho que o governo federal errou em querer dar R$600 para os autônomos, os trabalhadores informais. R$600 não dá nem para soltar um pum, tá? R$600 você não consegue comer, pagar luz, pagar água, comprar gás, nada. Ele deveria, no mínimo, dar o salário mínimo, R$1.045, tá? Aí sim, seria uma jogada de mestre, porque ele iria gastar agora e iria arrecadar muito mais rápido lá na frente, daqui a 1 ou 2 meses. Vou dar um exemplo básico disso. O Bolsa Família foi implantado pelo governo do PT, está longe da renda mínima, está muito longe. Mas é uma cópia tupiniquim que nós temos da renda mínima. Ela nunca deu para o Bolsa Família, foi uma das poucas coisas boas que o PT fez no Brasil. A Bolsa Família dá lucro. Além dela ter erradicado a fome em muitas famílias, ela dá lucro. Ela dá retorno de milhões para o Estado. Ela dá retorno 3 vezes mais do que o Estado gasta. O Estado gasta, por exemplo, 10 milhões, ela dá retorno de 30 milhões. Dá lucro. Agora imagina se você desse a renda mínima, que é um valor maior do Bolsa Família. Teria muito mais lucro, não muito mais. Todo mundo ia comprar mais gás, pagar mais luz, pagar mais água, comprar mais roupa, comprar mais alimentos. Todo mundo ia investir em ações, em fundos imobiliários, na poupança, ia circular o capital, ia fazer todo mundo ganhar dinheiro. E ter uma vida digna, né? Sim. Uma vida, mesmo que não sendo um valor, né, assim, exorbitante, mas um valor que você pode escolher, né? Tem uma escolha restrita, mas uma escolha que te dá possibilidades.
de fazer algo a mais, né? Até de se empenhar, porque isso envolve não só a questão de economia, mas eu vejo na minha área que eu trabalho com a questão do conceito de saúde, né? Saúde é você ter um emprego, é você ter salário, é você ter lazer, é você ter amigos, é você ter religião, né? Mas tudo dentro de uma dignidade, algo que te dá prazer e que faz você viver, né, com qualidade de vida, que é o que muitos vêm trabalhando, né, no decorrer desses anos. Qualidade de vida, ser humano, né, falar de ser humano para ser humano, porque nesse momento aí nós conseguimos perceber quem são humanos. São as pessoas que estão ali, por exemplo. Nós temos alavancado um pouco, porque quando você quando eu lhe fiz a pergunta, né, em relação aos empresários, que você falou que não são patriotas, verdade, porque não adianta você ficar dentro da sua zona de conforto, dentro de casa, achando que está fazendo o melhor. Mas, por exemplo, nós temos aí amigos sendo solidários. Então, nós temos as pessoas que menos têm são as que mais ajudam, porque elas se preocupam com o outro. Então, isso favorece, né? A questão dos pequenos e médio empresário, né? A questão do bairro, né? O pessoal que está no bairro, que tem suas mercearias, tem seus pequenos comércios, que as pessoas acabam comprando, porque ali conhece, então pode pagar depois. O que você tem também para falar em relação a isso, Caio Mirabelli? Eu adoro o microempresário, porque o microempresário ganha mal, trabalha muito, gera muito emprego e ainda ajuda os outros. O microempresário brasileiro é o maior exemplo do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor do cristianismo, o cara que quer imitar os exemplos do Mestre Jesus. Não estou falando de religião aqui, estou falando de história. O Mestre Jesus, enquanto esteve neste mundo aqui, com caridade, muita assistência. E o microempresário brasileiro é isso. Ele paga muito imposto, ele lucra mal, ele gera muito emprego e ainda ajuda os outros. O microempresário individual é que carrega o Brasil nas costas, no ombro, na cabeça, em qualquer lugar. Verdade. Temos uma outra pergunta aqui. O mercado de trabalho, na sua opinião, vai se recuperar em quanto tempo? Depende. Se o isolamento social ficar um mês, você estraga muito a economia, mas ainda tem economia para salvar. Tá? Você vai precisar o Brasil vai precisar de 2, 3 anos para resolver tudo, mas resolve. Agora, se prolongar 2 meses, 3, 4, acabou. Vai ter uma pandemia de desemprego. O vírus vai embora e o desemprego vai reinar. Muito bem. Então, assim, já esclareceu para muitas pessoas. Tem uma outra pergunta. O que você acha, né, do nosso presidente arrumando intrigas com o ministro Mandetta, o ministro da Saúde? Eu acho isso desnecessário, porque o ministro Mandetta ele está cumprindo a função dele, o papel dele. Ele é médico, ele é a maior autoridade médica do Brasil por ser ministro da Saúde. Então ele tem que trabalhar para a saúde. Ele tem que resolver o problema da saúde. Qual é o principal problema da saúde no Brasil hoje? Evitar o maior número de infectados e mortes pelo coronavírus. E o cara está trabalhando arduamente para isso. O cara soa sangue para evitar o aumento de mortos e infectados no Brasil. Então o Mandetta está cumprindo um excelente papel. O papel dele é saúde, só saúde. O presidente Bolsonaro não tem que ficar tendo essas pequenas intrigas com o cara, porque se ele botou o cara para administrar a saúde, o cara está administrando a saúde, está cumprindo o papel dele. Então não tem por que o presidente ter esse comportamento. Tá, aqui tem uma amiga que colocou: o Brasil tem que saber de fato como é a economia do país, pois ninguém imagina, né? Ou agora, depois que você fez essa brilhante explicação, que o Bolsa Família dá lucro, né? Porque não fala a coisa boa, né? Só querem colocar a questão de direita, de esquerda, de centro, né? E tem aqueles que faz alguma coisa.
Aqui a Priscila colocou, empatia é tudo. Saber se colocar no lugar do outro. Dentro dessa ciência, né? O que você traz pra gente? Pensando, empatia é tudo. Nesse momento que estamos vivendo, que temos que ter soluções para a nossa vida. É não à histeria, não ao pânico, porque tudo isso vai passar. E a gente se reinventar enquanto pessoa. O que nós temos que fazer é uma coisa... Como a gente não é governo, a gente não é presidente nem ministro, a gente tem que fazer o nosso papel de cidadão. Qual é o papel de cidadão? Eu acho que o papel de cidadão hoje em dia é a gente fazer caridade. Então, o que é fazer caridade? É você cuidar de si e cuidar do próximo. Cuidar de si, lavando as mãos, evitando aglomerações, ingerindo muitas vitaminas. O que é cuidar do outro? É você dar máscara para o outro, você dar álcool gel para o outro, você não contaminar o outro, é você orientar o outro a como se prevenir do coronavírus. Eu acho que o nosso papel agora é caridade. A caridade consoladora e caridade esclarecedora. Consoladora é você entregar álcool gel, é você entregar alimentos para quem precisa, você entregar máscaras para quem precisa. E o que é caridade esclarecedora? É você orientar a quem precisa como se prevenir disso tudo. A hora do cidadão agora é caridade. Ai, perfeito, você falou tudo. Né? Então, a gente tem que trabalhar, dividir, né, o que nós temos com o nosso próximo. Esse é um momento de reflexão sem esperar nada, né? É uma coisa que nós estamos desenvolvendo, porque muitas pessoas querem ajudar esperando algo em troca, e nesse momento não tem troca. A nossa troca é o bem maior, é pela vida, né? É o bem maior para a gente se reerguer novamente, porque vai ficar difícil. Inclusive tem uma pergunta falando que será que em 2 meses a gente consegue sair dessa pandemia? Eu queria que você repetisse a pergunta, porque deu uma travadinha. Tá. Será que em 2 meses vamos sair dessa pandemia? Pois é, como a gente tem números da grande mídia, apesar de eu ser jornalista, eu não posso deixar de ser realista. Eu tenho o dever de ser realista. A grande mídia nunca foi confiável. Você tem 2 emissões, né? Assim, a grande mídia nunca foi confiável, não é e nunca será. Então, assim, ela traz números catastróficos do coronavírus que pode ser reais ou não. Mas como vem da grande mídia, eu fico com o pé atrás. Então, como a gente não tem dados reais do que realmente está acontecendo, não tem como eu prever se resolve tudo em 1 mês, 2 meses. Se eu tivesse as estatísticas verídicas, eu saberia falar. Sim. Mas como a gente não tem, eu não posso saber. Entendi. Não, é verdade. Nós não temos, né, a mídia, ela divulga aquilo que mandam para ela, né? Na verdade, essa notificação são dentro dos hospitais, né? Mas será que elas não estão sendo burladas? Né? Porque eu, dentro da minha área, né, na minha realidade do dia a dia, eu tenho muitos amigos que estão contaminados, estão no isolamento, né, nos 14 dias, porque foi feito o exame, né, foi feito o teste, isso dentro pelos laboratórios do próprio hospital. Mas não é o que está sendo falado. Né? Então, existe todas as pessoas que estão chegando, pessoas com problemas respiratórios, está sendo pautada em Covid-19, não é? Então, esse período a gente sabe que é um período que nós temos um número maior de pessoas que têm os problemas respiratórios, né, que vão procurar os hospitais. E muito pior, nós não temos só o Covid. Nós temos o Covid, nós temos a asma, nós temos a hipertensão, nós temos os AVCs, nós temos os infartos, os acidentes também. E o hospital, se não está preparado para as outras patologias, né, os outros acidentes, a gente chama até de eventos,
O Covid foi mais um. Então, isso só trouxe à tona essa questão da nossa saúde, né? Tanto pública como a suplementar, que é a saúde particular, dos hospitais particulares, porque nem todos estão trabalhando pronto para isso. É isso assim, aí falam de gastos, mas se gasta algo que não foi gasto antes. E aí não adianta colocar que está sendo usado tudo para a saúde, como você muito bem falou. O nosso ministro, né, o Mandetta, o ministro da Saúde, ele está trabalhando para as questões de saúde. Mas ele é um segmento, ele não é todo o segmento ali, né? Então, assim, nós estamos andando nas costas do caramujo. Cada um olha para o seu umbigo e faz o que é certo, e não deveria ser assim. Mas, enfim, vamos falar da reforma tributária, que foi anunciada antes da pandemia. Ela é fundamental para reduzir o desemprego e aumentar as vagas de emprego aqui no Brasil, já que a reforma tributária já se fala dela há muito tempo, né? Muitos anos, por sinal. Tentaram fazer a reforma tributária desde a década de 60 e até hoje não se conseguiu, né? Mas essa reforma tributária aí que propuseram, estão propondo, ela parece simplificar muita coisa, porque ela erradica vários impostos e transforma tudo em um. A princípio é muito bom, mas eu não concordo com ela, porque ela não combate os impostos cobrados na renda, tá? Ela combate os impostos cobrados no consumo. E eu sou de uma vertente econômica contrária. Eu defendo que a gente erradique os impostos da renda e mantenha os impostos no consumo. Então, no meu primeiro livro de economia, chamado Neotrabalhismo Brasileiro, eu defendo o fim do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Quando eu resolvi disputar as eleições de 2018 para o cargo de deputado federal, essa era uma das minhas bandeiras, erradicar o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Por quê? Quando você não tem mais obrigação de pagar imposto de renda, o seu poder de compra aumenta. Então tu vai comprar mais alimentos, mais eletrodomésticos, tu vai quitar suas dívidas, vai comprar mais roupa. Então o empresário vai vender muito mais, vai ficar mais rico, vai aumentar sua produção, vai gerar mais emprego de carteira assinada, empregos formais. O Estado vai arrecadar mais impostos, vai ser bom para todo mundo. E quando você acaba com o imposto de renda de pessoa jurídica, o empresário vai ter mais dinheiro para investir na própria produção, na sua própria empresa. Ele vai comprar mais máquinas, mais tecnologia, ele vai gerar mais emprego, vai contratar mais mão de obra, vai comprar mais matéria-prima, ele vai produzir muito mais e a nossa sociedade vai ficar muito bem abastecida com as suas necessidades materiais supridas. Por isso a necessidade, no meu ponto de vista, acabar com o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. E não fazer essa salada de frutas que o Congresso está fazendo aí, de dissipar alguns impostos, transformar tudo em um. Isso, ao meu ver, pode ser até menos pior do que o que nós vivemos, mas eu ainda acho, do meu ponto de vista, a solução é acabar com os impostos na renda e consumo. Você traz para a gente uma proposta, né, de solução pautada, né, no uso dela. Então, isso deveria acontecer, todas as pessoas, né, deveria ser assim, principalmente nossos governantes, né, criar programas, criar ações e mostrar onde quer chegar, qual seria o foco. Temos uma pergunta aqui, Caio, que fala, o que você acha que será feito depois dessa pandemia frente às políticas públicas no nosso país? O atual governo federal, ele só pode gastar 8% do orçamento dele para investimentos, porque os outros
orçamentos da União estão todos vinculados a obrigações, já está preso a certas situações. Então, o presidente está amarrado. Ele já não estava podendo investir em nada. E agora, com a crise do coronavírus, agora mesmo, quem não vai investir em nada mesmo. Ele teve que pegar um dinheiro extra aprovado pelo Congresso Nacional, o orçamento da guerra, para poder dar os R$ 600 para os autônomos e para poder investir no sistema financeiro, dando trilhões para os bancos. Então, assim, já não tinha dinheiro, teve que pegar um dinheiro extra. Então, agora mesmo, quem não vai investir em nada. Em nada. Eu tenho para mim... Vai ficar complicado. Vai ficar muito complicado. Eu tenho para mim, ainda tem a PEC do teto dos gastos, que o presidente Temer tinha aprovado, que limita o presidente a gastar mais do que arrecada. Então, assim, não vai ter investimento nenhum. Eu tenho para mim que o atual presidente vai só honrar suas dívidas, honrar a folha de pagamento dos servidores públicos, quitar os gastos dos órgãos públicos e ponto final. Ele só vai fazer um trabalho burocrático. Acabou. Que aí vai ficar, mesmo para isso, vai ficar muito difícil, né? Tem uma outra pergunta, como é que é? Queria que você falasse desse valor destinado a essa pandemia para cada estado, né? Para cada país e estado. A sua visão, né? Claro que nós, assim, brasileiros, estamos sempre lá no final da fila. Mas qual a sua visão desse valor, né? Ele chega no destino, o que foi destinado vai ser utilizado de forma correta? O que você acha? É nunca utilizado de forma correta. Políticos que estão no poder atualmente são os mesmos de sempre, então a gente já sabe a negatividade que essa corja é. Agora, nós devíamos, como cidadãos brasileiros, evitar dependência máxima do governo. É difícil, é complicado, é quase impossível, mas nós devíamos nos unir para evitar ao máximo a dependência do governo, porque eles vão aproveitar isso para superfaturar produtos, superfaturar serviços, a prestação de serviço vai continuar muito precária, muito ruim. Eu acho que a sociedade civil tinha que se unir junto com o empresariado brasileiro e a gente dividir os débitos dessa pandemia. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Até criaram aqui, Viradão Caio. Se a saída é essa, né? Ou seja, acabar com o imposto de renda, por que você não colocou isso na mesa do governo, já que você está envolvido? Olha, eu não coloquei. Já estão aí, ó, com o pensamento à frente, meu amigo. Quem sabe você podia entrar, né? Olha, eu perdi as eleições em 2018 para deputado federal. Se eu tivesse ganhado, um dos meus primeiros atos seria propor o fim do imposto de renda. Pode ter certeza disso. Eu estudei muito esse assunto há anos, estou preparado para o debate, para a discussão e para o convencimento. E agora, eu propus para o governo, não tem como, eu não chego no governo, eu não tenho acesso nenhum ao presidente da República, eu não tenho acesso nenhum ao Congresso Nacional, e pelo que eu percebi, o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles odeiam essa ideia, eles são totalmente contra. Então, mesmo se eu tivesse acesso, seria perda de tempo, porque eu não teria ouvidos. Porque infelizmente não foi mudado, né? As pessoas lá. Aqui tem muitas pessoas, tem muitos amigos falando que é descontado 9% em sua folha de pensionista, né? No RJ, né? E aqui tem uma outra. Se houver isenção de imposto nas pequenas e médias empresas, o desemprego irá diminuir radicalmente. Concordo plenamente. E não só você diminuir ou isentar impostos nas micro e pequenas empresas, mas você fazer reforma burocrática, que também foi minha plataforma de governo e está no meu livro, né, O Trabalhismo Brasileiro. Não minha plataforma de governo, porque eu vim deputado, não governador nem presidente, seria minha plataforma de atuação parlamentar.
corrigindo. Então, eu falo do fim do imposto de renda e falo da reforma burocrática. O que é reforma burocrática? Você facilitar abertura, desenvolvimento e fechamento de empresas. Para que você ter 11 a 12 documentos para abrir uma empresa? Por que você não pode abrir uma empresa com um simples alvará, como é em alguns países desenvolvidos e como é também, infelizmente, no poder paralelo? Por que o poder paralelo ele é muito mais rico, muito mais eficiente que o governo? Porque o poder paralelo não tem burocracia. Você abre uma boca de fumo sem alvará, você se abre um depósito de armas e drogas sem alvará nenhum. Por que tudo cresce rápido? Porque não tem burocracia para eles. Então, se o governo copiasse os exemplos dos países desenvolvidos e fizesse uma reforma burocrática no empresariado brasileiro, permitindo o surgimento de empresas com o mínimo de documento possível, mínimo de burocracia possível, com apenas um alvará, nós teríamos empresas crescendo, abrindo filiais, desenvolvendo sua matriz, gerando muito emprego, arrecadando muitos impostos, recolhendo muitos impostos, o governo ia ficar muito rico, nós teríamos pleno emprego, emprego para todo mundo. Então tem que fazer a reforma burocrática. Por que não fazem? Eu te falo agora. Porque o governo está lá para beneficiar o grande empresário, que são as multinacionais. São empresas estrangeiras bilionárias que têm sua cadeia produtiva no Brasil e ficam ricos aqui e levam dinheiro para o exterior. Então o governo ajuda essas grandes corporações. Ele não quer ajudar o empresário brasileiro, que é o médio empresário, que é o pequeno empresário, que é o microempresário. Porque se ele ajudar o empresário brasileiro, ele vai ficar tão rico e tão poderoso que vai concorrer, competir de igual com essas multinacionais estrangeiras. Mas as multinacionais patrocinam partidos e políticos para elegê-los, para manter o seu lobby, a sua corporação, o seu monopólio na nossa economia. Esse é o grande problema. Sim, não, você falou aí algo assim que é real, né? E que até muitas pessoas não sabem. Até o poder paralelo, ele pode declarar imposto de renda, né? Isso daí foi uma pesquisa feita até tem em torno de um ano. E quando você faz isso, eles se tornam, né, pessoas ali, eles estão declarando bens. Claro que nem todo mundo vai fazer, porque eles têm que justificar, hoje com toda essa tecnologia, da onde que vem o dinheiro, para onde que vai esse dinheiro, né? Então, se quer colocar no banco, tem essa questão também. Só que o que nós estamos vendo no decorrer desses anos, volto a falar novamente, né, que nós perdemos por questões burocráticas muitas empresas, né? O atual prefeito, ele voltou com muitas taxas e muitas empresas importantes aqui nós perdemos. E isso daí houve o quê? Um aumento do desemprego, e ninguém falou sobre isso. Então, nós perdemos a L'Oréal, né? Nós perdemos muitas outras, inclusive que muitos amigos trabalhavam e hoje ainda continuam desempregados, por conta da burocracia. Né? Isso é algo assim, preocupante. Mas, meu amigo, vamos lá. Para a saída desse nosso povo aí, né, da gente, eu me incluo no povo, o que nós temos que fazer? Porque daqui a pouco nós estamos terminando esse um bate-papo que está super legal, super interessante, esclarecedor, né, para mim, para todos os outros. Como que a gente vai fazer para sair isso, já que nós não podemos contar com o governo? Então, nós temos que nos ajudar. Né? O que nós podemos fazer? Nós temos que fazer uma coisa só, pesquisar os candidatos, ver seus currículos, suas vidas pregressas, suas ideias e votar neles, e não votar influenciado por campanhas publicitárias, ricas, por compra de votos. Não, você tem que votar em candidatos novos, comprometidos com o progresso do Brasil, que tenham currículos de qualidade. Tá? Mas vem a questão, e se a gente errar, votar
na pessoa, achando que ela é boa, e lá, quando ela chega, faz besteira. Não vota mais, vota em outro. Então, assim, a democracia sempre permite que a gente possa corrigir nossos atos. A gente possa corrigir nosso voto. Votou, vacilou, troca. Votou, vacilou, troca. Quando você compra o produto e ele não supriu sua necessidade, te decepcionou, tu não compra o produto de outra marca, a mesma coisa é a democracia. São as eleições. Esse ano parece que vai ter eleição, tá? Então, se tiver, vai ser eleição de vereadores e prefeitos. Nós temos que votar em candidatos com um currículo de qualidade e com boas ideias. Basta a gente fazer um pequeno esforço de pesquisar na internet, nas redes sociais, no YouTube, conversar com algumas pessoas que conhecem o candidato e que você vai saber votar com qualidade. E você votando certo, você vai colocar pessoas certas no poder que vão fazer o certo pelo país. Perfeito. Você já vem aí com uma carta de mestre, né? Porque nós não estamos pensando na política, porque muitos veem a política só como uma política partidária. Aí eu vou te explorar um pouquinho. Vamos falar para as pessoas, né, da questão do ser político, que não é só ser partidário, que o ser partidário é um pedacinho dessa nossa política. Por exemplo, eu, enquanto Vanessa, né, o ato de sair de casa, de falar com as pessoas, né, de falar, de fazer uma negociação, de fazer uma compra, né, de ser solidária, de apresentar essa característica, a caridade, né, de estudar, de compartilhar ideias. Isso que nós estamos fazendo agora é política. Política é o quê? Eu estou, né, com um amigo que é cientista, que é pesquisador, que é você, jornalista, operador de direito, né, pesquisador, cientista econômico e político, e você tá nos trazendo o quê? Informações. Essa divisão, ela é política. Então, traz aí dentro dos seus conhecimentos, para as pessoas que estão conosco, né, que estão assistindo, o que é isso? O que é política partidária versus essa pandemia? Porque acho que não está muito claro. Por exemplo, como nós falamos lá no início, a questão assim, o povo ele tem que ver o que está acontecendo. Então fala rapidinho que nós só temos 24 minutos restantes e dá um oi aí pro povo. 17 segundos, ó, contagem regressiva. Ser político é você conciliar interesses e evitar conflitos. É você viver bem